A dica técnica deste mês de Land Manager é sobre como vincular tarefas que já foram criadas no software. Vincular essas tarefas serve para mostrar a relação que elas têm entre elas, isto é, uma determinada atividade depende de outra para iniciar. Uma acaba, outra inicia, ou elas se iniciam juntas, enfim. Aqui no caso, para exemplificar melhor, eu tenho uma limpeza de terreno e uma abertura de covas. Eu quero que essas duas tarefas, elas finalizem juntas, elas acabem juntas. Então, eu posso criar uma relação entre elas de término-término. No caso aqui é o plantio das mudas de palmeira, ela só vai iniciar quando eu terminar essas duas atividades, tanto de abrir de covas quanto a limpeza do terreno. Aí eu crio também uma relação entre elas, de início e término, término e início. Depende de como for selecionar essas atividades na hora de criar o vínculo entre elas. Para poder criar esses vínculos, eu tenho que selecionar a tarefa a qual eu vou tomar como base. Então, no caso aqui, eu vou selecionar abrir covas para alterar o vínculo a partir dela. Eu posso tanto clicar aqui nela, vir em tarefas e alterar, quanto dar 2 cliques. E daí, para continuar, na aba antecessor é onde eu faço esses vínculos. O que seria o antecessor? O antecessor é uma tarefa que antecede outra, ou seja, é uma tarefa que vem antes da tarefa a qual estamos querendo vincular. E existem 4 vínculos possíveis que o software me permite fazer. Vínculos de término a término, término a início, início a término e início a início. Aqui no caso, eu vou vincular essa tarefa da abertura de covas para terminar junto com a minha limpeza do terreno. Então, eu falo que elas vão ter tipo término a término. Em latência, é a quantidade de dias que espaça entre uma tarefa e outra. Vamos supor, eu tenho a questão de iluminação. Eu só vou inserir a iluminação no meu projeto, no meu canteiro de obra, somente 3 dias após plantar as minhas mudas de palmeira. Aí, esse período de 3 dias, eu coloco aqui em latência. No caso aqui, eu vou deixar em branco porque eu não vou dar espaçamento nenhum. Colocado aqui o antecessor e o tipo de relação que eu vou ter com ele, eu clico em adicionar. Aí ele já insere aqui na minha caixinha e eu vou em OK. Nesse tipo de visualização, eu não consigo ver essa relação. Para ter noção da relação que eu criei, na aba Visualização, eu vou aqui no gráfico de Gantt. Aí ele já me mostra essa relação entre elas. Elas terminam juntas. Tanto a minha limpeza do terreno, quanto aqui no caso a minha abertura de covas, elas já criam aqui uma relação de término a término. Voltando aqui na minha aba calendário, eu posso agora vincular outras atividades. A questão de plantio das minhas mudas de palmeiras, aí eu vou relacionar a elas término a início, início a término. Eu só vou começar o meu plantio de mudas depois que eu acabar a questão da minha abertura das covas. Eu também coloquei aqui no meu projeto a questão de inserir uma iluminação nesse jardim. Mas eu só vou inserir essa iluminação de jardim depois de 3 dias que eu já tiver feito o plantio das minhas mudas. Então, eu coloco no período de latência essa diferenciação de dias. Aí, toda relação que você criar, você vai visualizar sempre no gráfico de Gantt. E essa foi a dica de Land Manager deste mês. Não deixe de conferir também as nossas revistas de paisagismo digital e irrigação digital todos os meses, com entrevistas, notícias e novidades voltadas para o assunto. O link vai estar na descrição do vídeo.